Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa aula, na verdade, é uma dúvida de um aluno que está inscrito no canal da Universidade da Elétrica. Ele pediu, professor, eu gostaria de uma aula onde que você pudesse mostrar como se calcula de uma forma simples a potência elétrica gerada em uma barragem de uma usina hidrelétrica. Então, essa aula foca em alguns conceitos de energia potencial, energia cinética e mostra como calcular de forma bem reduzida e simples a potência gerada por uma turbina em uma usina hidrelétrica. Então, fiquem ligados nessa aula, que ela é muito interessante e importante para que vocês tenham conhecimento sobre a geração da usina, sobre a geração de energia elétrica em uma usina hidrelétrica. Olá pessoal, vamos para mais uma aula, nossa aula A349, uma aula solicitada nesse ano de 2018 pelo aluno inscrito no nosso canal da Universidade da Elétrica. Ele questionou sobre a questão relacionada à potência elétrica em uma barragem. De uma forma bem simples, ele perguntou como se calcula a potência em uma usina hidrelétrica, em função da vazão de água e a altura do desnível necessário para tocar as turbinas e mover o gerador. Então, essa aula, ela visa mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo dessa potência em uma barragem, de uma usina hidrelétrica. Primeiramente, tem alguns conceitos iniciais muito importantes. Primeiro, a energia, que todo mundo sabe, a energia é tudo aquilo que é capaz de produzir o trabalho, de realizar uma ação. O que é o trabalho? É uma ação, por exemplo, produzir calor, luz e radiação, ok? A energia elétrica, ela é um tipo de energia especial, por meio do qual nós podemos obter os efeitos citados aqui anteriormente, produzir calor, produzir luz, e radiação. Então, a energia é tudo aquilo que é capaz de produzir trabalho. Nós podemos dizer que a eletricidade é uma energia intermediária entre a fonte produtora e a sua aplicação final. Para que possamos entender e melhor, definiremos os conceitos fundamentais de energia e de eletricidade. Começando, para definir aqui qual a potência que uma determinado desnível em uma barragem pode produzir de energia, nós vamos definir o que é energia potencial e o que é energia cinética. Através da definição de energia cinética potencial, nós vamos ter uma equação, uma pequena equação que vai definir a potência de uma turbina em função da altura da coluna de água em uma barragem. Primeiramente, a energia potencial. Energia potencial é a massa vezes a gravidade vezes a altura. E o que é a energia potencial? É a energia armazenada como resultado da sua posição. Ou seja, a energia potencial, ela fica armazenada em um determinado corpo e que pode lhe conferir a capacidade de realizar um trabalho. Ou seja, quando ela realiza trabalho, ela se transforma em energia cinética. E a energia cinética é o resultado do movimento. Então, a energia potencial é a energia que fica armazenada em um determinado corpo e que pode lhe conferir a capacidade de realizar trabalho. Ou seja, quando ela se transforma em energia cinética. Para uma determinada barragem, eu quero calcular qual a potência que aquela coluna de água pode gerar. Então, esse conceito de energia potencial e energia cinética são muito importantes. No caso de uma barragem, no desenho aqui na figura 1,
nós representamos a água de um rio que normalmente corria montanha abaixo, a água está correndo no rio montanha abaixo, por causa da força da gravidade, é uma represa. A água possui um enorme potencial. Então, veja bem. Então, eu construí uma barragem aqui, o rio corria água abaixo, né? Então, eu tenho uma altura de coluna de água aqui, de um desnível, que eu chamei de H. Aqui embaixo, eu tenho a casa de máquinas. O que a gente quer determinar, que o aluno perguntou, qual seria, de uma forma bem simples, como que eu calcularia a potência da turbina aqui? Né? Então, aqui eu tenho a casa de máquinas, eu tenho a tubulação, essa tubulação chega até a minha casa de máquina, que vai girar o meu gerador aqui e gerar a energia elétrica necessária. Então, eu quero saber qual a potência que é gerada. Então, eu tenho aqui a minha represa, está represado aqui, e eu tenho um desnível, né, de uma altura de H. Aí eu tenho o seguinte, do lado esquerdo nós temos as tubulações, né, que vão conduzir a água, né, desde a barragem até as turbinas. Então, a água vem até as turbinas. Essa queda de água, essa queda que nós temos aqui, faz com que a energia potencial que é acumulada se transforme em energia cinética. Então, a energia potencial seria mgh. Então, essa tubulação, ela faz com que essa energia potencial acumulada se transforme em energia cinética, ou seja, em energia em movimento, que eu já tinha definido anteriormente. Assim, nós podemos enunciar o seguinte, dentro do princípio da conservação de energia, que a energia potencial se transforma em energia cinética e vice-versa. Então, nesse contexto, eu vou ter aqui na minha casa de máquinas uma potência elétrica, né? Uma potência. E gerada por quê? Por essa água em movimento, né? Essa água em movimento, ela encontra-se nas palhetas das turbinas aqui, né? Dando origem ao movimento de rotação, o qual precisa ser muito bem controlado, né? Para você não ter a variação de frequência da rede. Então, dessa forma, com essa altura de coluna, né, eu vou ter a transformação da energia mecânica, da energia potencial em energia cinética. O que eu quero calcular é qual é a potência em função dessa altura H. Então, a potência gerada. O equacionamento é o seguinte, PT é a potência da turbina em cavalo-vapor. Então, a potência dessa turbina na casa de máquina em cavalo-vapor. Essa potência é igual a 1000 vezes Q, onde Q é a vazão da água em metros cúbicos por segundo. Então, a vazão dessa água aqui em metros cúbicos por segundo. H é a altura da queda em metros. Essa altura H aqui, ó. Ok? Então, a minha potência vai ser 1000 vezes a vazão, vezes a altura, vezes o rendimento. Aqui, olha, segundo a fonte consultada, esse representa o rendimento hidráulico, que ele é da ordem de 83% que a gente considera. Esse HW, que está aqui definido, é o nível dinâmico, a altura de nível dinâmico. E o HO é a altura do nível em repouso. Está aqui, o nível da água que está em repouso. Mas o que vai me dar a potência nas turbinas vai ser 1000 vezes Q, que é a vazão, vezes a altura. Essa altura H aqui, vezes o rendimento dividido por 75. E essa expressão nos permite calcular, como o aluno tinha perguntado, como eu calculo a potência de uma forma mais simples, né? É feito dessa forma. O resultado é em cavalo-vapor, ou seja, um CV, relembrando, ele é 736 watts. Vamos para um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Suponhamos que
eu tenho uma barragem cuja altura H, né, essa altura aqui do desnível, né, isso um corte na represa, né, você vê a represa, faz um corte nela, essa altura H, essa altura aqui, seja 10 metros, e vamos imaginar que eu tenho uma vazão de 2 metros cúbicos por segundo, ou seja, 2.000 litros por segundo. Quero saber qual a potência das turbinas. Então, a potência vai ser 1.000 vezes Q, vezes H, vezes eta, que é o rendimento, dividido por 75. Então, é 1.000 vezes 2, que é a vazão, vezes 10, que é a altura, vezes 0,83, dividido por 75. Isso vai me dar, fazendo as continhas, 221,33 CV. Isso equivale a 162,9 kW. Porque um CV, vocês viram, um CV tem 736 watts. Logo, 221 vai ter 162,9. Está aí respondido, né, usando uma bibliografia bem mais resumida, como a gente calcula essa potência em função da altura, né, da barragem. Ok, pessoal? Para isso foi utilizado o livro de instalações elétricas do Hélio Creder, da edição de 2016. Ok, pessoal? Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.